E o quadro Tira Dúvidas de hoje será dedicado à alimentação. Nós convidamos a nutricionista Carla Jeane, da Neonutri, para responder as perguntas que foram feitas pelos nossos telespectadores. Se você que está em casa tem alguma dúvida sobre alimentação, fique atento. Quais são os alimentos que podem combater o colesterol ou que ajudam a combater o colesterol? Para a gente ter uma redução boa de colesterol, a gente tem que ter uma boa ingestão, principalmente de fibra, que é proveniente de quê? De frutas e verduras. Além disso, a gente otimizar essa função absortiva em relação aos microelementos, que são minerais e vitaminas, para ajudar a fazer com que essa gordura ela seja quebrada, metabolizada. Evitar também a ingestão de excessos de gordura animais, de gordura trans, que faz com que o colesterol ruim aumente e o colesterol bom diminua, que a gente chama de descontrole na lipemia, né, que é a dislipidemia, tá? Doutora, existem alimentos capazes de acelerar o metabolismo? Existem sim alimentos que podem ajudar o metabolismo a andar melhor, tá? Existem os termogênicos, o chá verde é um alimento assim, é uma bebida que pode ser utilizada com esse intuito de você acelerar o metabolismo. Porém, a gente não pode exagerar. Não adianta eu tomar um chá verde e exagerar nas calorias e gorduras, tá? Então a gente deve atrelar. Não é somente o chá verde que tem esse fator. Alguns alimentos que contêm cafeína também. Cada alimento em si, na verdade, ele tem um gasto energético para a sua digestão. O que a gente deve fazer é estar equilibrando esse cardápio e associando aí um alimento que acelere mais esse fator, como o chá verde, o próprio gengibre também ajuda, a pimenta. A forma de preparar os alimentos modifica os nutrientes? Ao a gente preparar algum alimento, a gente tem que estar de olho assim, evitar, por exemplo, que uma carne ela fique, eu sei que fica saborosa, mas a gente tem que ter o cuidado dela não estar com aquele aspecto muito torrado, quase queimado, porque aí a proteína ela entra no estágio que ela se degrada e também passa até a ter um teor cancerígeno. Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso, tá? Já em relação ao cozimento, os legumes, por exemplo, quando cozidos no vapor, eles retêm mais o fator nutricional. Evitar escorrer, não há necessidade de escorrer os legumes, né? Desprezando aquela água onde muitos minerais e vitaminas ficam lá acumulados e são desprezados também. O arroz também não há necessidade de escorrer, porque você vai perder nutrientes. Qual é a diferença entre diet e light? O alimento light é aquele que tem redução de calorias. Geralmente é voltado para aquela clientela que quer reduzir peso, light. Não necessariamente vai ser ter retirado o açúcar ou outro nutriente. Na verdade, vai haver redução de calorias, né? Então, é direcionado para o emagrecimento. Já o alimento diet é direcionado para algum fim de restrição por doença. Por exemplo, para a pessoa que é portadora de diabetes, não pode ingerir açúcar, então aquele alimento vai ter restrição de açúcar. Outros alimentos diet têm restrição, por exemplo, de gordura. Então, diet você vai restringir um determinado nutriente com o fim de atingir uma clientela que tem uma determinada doença. Frutas ácidas causam afta? A questão das aftas tem muito a ver com a acidez estomacal. Na verdade, assim, se existe um desequilíbrio de acidez no organismo, a pessoa pode estar desenvolvendo as aftas. Também com relação à imunidade da própria pessoa. Agora, em relação à acidez de frutas, a gente tem um estômago que tem um pH, uma acidez bem elevada. E quando comparada à acidez de frutas, a do estômago supera. Então, não haveria essa relação. Adoçar açúcar com adoçante, um café diminui o valor nutricional? Uma observação que a gente faz é que se opte por aqueles adoçantes mais naturais, como a sucralose ou a estévia, uma vez que os outros, os artificiais, a base de ciclamato, de sacarina, de aspartame, têm um poder cumulativo no organismo, e aí você se vai acumulando, você vai aumentando esse poder nocivo, né? Tem alguns estudos que mostram que tem relação com o aparecimento de alguns tumores cancerígenos, né, e outros problemas. E se você ainda ficou com dúvidas, pode mandar o seu recado para a nossa produção através do guiaviverbem.com.br.